eu percebi isso há um tempo, mas eu não estava muito lúcido quanto. Aí hoje, enquanto eu escrevia esse tema, eu percebi que eu não estava em paz, que eu precisava, que eu não me corrompi no sentido eu me corrompi no sentido da minha paz. Que essa correria para estudar, essa coisa louca, eu tô pegando pra cara, minha vida é só estudar. De repente eu me vi sem paz, isso não é legal. Eu corrompi a conexão entre o que eu estou lá e o objetivo de estar lá, que era tentar fazer uma coisa legal e ia tentar fazer. Então, por que isso é legal? Porque não é tarde para arrumar. Nunca é. Então, o que eu preciso fazer? Conectar-se a mim de novo, perceber, olha, isso aqui é uma fase, esquecer as pessoas que estão lá, que muitas vezes distorcem a imagem com que você tem da coisa, voltar para o ponto em que você enxerga, entender e sentir prazer na jornada. Eu preciso sentir prazer estudando. A medicina é o lugar onde eu vou estar lá e finalmente poder fazer alguma coisa. Tá? Assim, não que eu não tenha feito, mas diretamente como eu planejei no começo da minha encarnação. Não consegui. Mas o que eu estou falando isso? Porque eu corrompi, sem querer, eu fui corromper a agonia do caos que foi o processo de estudar. De repente eu me vi assim, nossa, eu tenho que estudar. E não é assim, porra, eu vou estudar. Que legal, vou sentar agora, vou... E é isso que eu vou resgatar, vou trabalhar em mim isso. E eu quero que você pense sobre isso. Estevão, obrigado, Estevão. Eu quero que você pense sobre isso na sua vida. Quais são os pontos que você corrompeu? Eu vou mais a fundo, até eu corrompi meu monitor agora, acabou de ligar, voltou. Os pontos que você corrompeu, meu monitor está na sua vida. Não desligue não, monitor, fique quieto, é isso. Na sua vontade. A corrupção, ela pode ser um monte de coisa, tá? O monitor realmente... Tem corrupção por questão de essa que eu falei, dos seus planos, dos seus sonhos, como você enxerga. E às vezes nós enraizamos tanto a imagem que nós tínhamos e o que aconteceu, que de repente você não sabe mais onde você está. Eu tinha um começo e agora enraizou. Então você tem que retornar. Então você tem essa pressão, essa visão de um mundo versus a sua própria personalidade. Você tem o que a gente chama de efeito halo, que é as pessoas vão ignorando as questões éticas no meio do caminho, que é outra forma de perder, de se corromper. Falhas éticas de pessoas admiradas na nossa própria área. Isso cria um efeito. E esse efeito efeito halo, normalmente leva você junto. Você perde a fé na própria coisa. Imagina, você vai na ilusão de entrar num lugar feliz da vida, porque não deixa de ser uma ilusão também, mas é uma verdade, muitas vezes utópica, mas é sobre o seu coração. E você entra num determinado lugar e, de repente, aquilo te tira a vontade. Você começa a ver coisas, você vê, caramba, velho, as pessoas se admiravam caindo, ou então aquilo desmonta, aquilo é levado embora. Se você não tomar cuidado, você vai junto, ou você vai junto na desistência, na frustração, ou você vai junto na boiada. Já que todo mundo é assim, vou também. Esse é um grande problema e necessita grande luz. Rapaz, essas coisas que eu estou falando aqui hoje, isso que eu vou falar hoje aqui, estou só começando, é o ponto mais alto da evolução na Terra. Manter a paz nesse lugar, no caos, e manter a ética e a correção, a boa vontade, não corrompendo nenhuma das suas vontades. Se você chegar nisso, você chegou no ápice da encarnação. Então, assim, eu não estou falando de uma coisa fácil, tá? É difícil isso. De repente, você se vê com outra... Quer ver coisas que foram corrompidas na gente? Muitos. A fé nas leis, a fé no Brasil, a fé nos políticos. Até te falar, a política já virou um próprio nome, um sinônimo de peso. Não é nem bom falar disso. Não fala disso. Virou, já era. Corrompida. A coisa em si está corrompida e a gente entra no meio, se não tomar cuidado, a gente começa a ficar com raiva um do outro, começa a ficar com raiva da coisa, né? É um negócio que corrompe o seu coração. De repente você já não está mais fazendo a coisa lá, sentindo a coisa como é, mas já é uma coisa meio suja, meio... Um dia você perde o fio da meada, mas tem um monte de coisa assim. Vemos um mundo de todo mundo quer dinheiro de forma... Mas querer dinheiro, tá certo. Você tem que ter a sua casinha, pô, é caro. Hoje em dia tá muito caro ter uma casa. Você tem que ter o seu carro, sei lá, segurança para você viver num lugar mais tranquilo e dar uma certa tranquilidade na sua vida aos seus filhos. Isso é uma coisa. A questão é o quanto você perdeu da mesma coisa, você corrompeu a sua paz
ou qualquer outra atitude que você pode estar fazendo em função dele. Porque você olha ao lado, eu quero que você me dê os exemplos que estão ao lado. Vou fazer uma enquete aqui. Olhando ao seu redor, os exemplos são bom, ruim? Vou até botar aqui, não sei. Olha ao redor. Onde é que você está? O que você faz? Seu cérebro e o seu mundo vai começar a trazer experiências para dentro de você. Experiências de relação, que você vai se corrompendo. Porque vê como é difícil. Você começa uma relação, um mundo, se apaixonando. A primeira coisa que uma pessoa faz é se apaixonar, velho. Ela entra naquele mundo. Não são todas as pessoas, obviamente, mas no geral começam as frustrações. Uma parte aqui, vê exemplos bons aqui. Não sei que mundo que elas vivem, mas talvez seja a forma como elas enxergam o mundo. Mas uma coisa, eu não estou falando que você está frustrado, estou falando o que você enxerga. O que você consegue ver de atitudes, tá? De pessoas, de, sei lá, de ações, indiferença. Então você começa isso vem para você e você de repente vai se corrompendo, você vai perdendo isso. E é uma forma de treva isso, se você parar para pensar. É a escuridão de atitudes vindo em nossa direção, ou nos tirando a motivação, ou nos fazendo ser mais um. E talvez a pior coisa de todas, causar normalidade ou indiferença contra isso. Ou nem conseguir enxergar. Tem gente que não enxerga isso. É uma boiada tão estranha que você entra no meio e vamos também. De repente, nós somos colocados na fila do pão para ganhar dinheiro, na fila do pão para estudar, acordar cedo, vamos lá, porque não tem o que fazer. As mães e os pais não tem muito o que fazer. Jogam a gente lá e você tem que seguir aquele negócio lá, não sabe nem o que der direito. E você vai corrompendo. Isso é uma coisa muito difícil. Quando a alma da gente atinge tamanha evolução que não mais cai perante essas dificuldades, quer dizer, você não se corrompe mais, você mantém o seu foco, pois tem a sua mente conectada em outras dimensões. É por isso que eu acho que esse é o ápice da espiritualidade, isso que eu estou falando. Você já aprendeu a se conectar com qualquer situação com a sua personalidade espiritual, quem de fato você é. Não por uma questão de fé, mas uma questão sincera de conexão. Você tem uma conexão não só com você, isso parece que abre um mundo diferente dentro de você, você carrega meio que utopicamente. Esta é o foco desse vídeo.